Bom dia a todos, muita paz, muita alegria estar aqui novamente. Estamos hoje mais uma vez participando desse carinhoso Evangelho no ar, no Amanhecer com Cristo, e esperamos poder compartilhar a palavra com nossos queridos irmãos, estudar um pouquinho das mensagens que o Senhor tem para as nossas vidas. Mais um pedacinho de aprendizado, quem sabe, né? Guardando em nossos corações tudo isso que Jesus nos deixou de ensinamento. E talvez até hoje não tivemos ainda a felicidade de poder viver na sua integridade, né? Na sua totalidade, mas vamos a cada dia aprendendo um pouquinho mais, melhorando-nos na nossa caminhada. Desejo a todos os irmãos queridos muita paz, muita alegria. É para entrar aqui, né? Meus amados, estão por aí, poderiam me confirmar como é que está a imagem e o som? Estão recebendo bem? Que a paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus esteja no coração de todos. Vamos iniciar mais um Amanhecer com Cristo e que Jesus nos abençoe e nos abrace com todo o seu carinho, com todo o seu amor, para podermos assim então compreender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Elisandra, bom dia. Confirma para mim, Elisandra, a imagem está boa e o som também? Aninha, bom dia, como é que vão vocês? Tudo bem aí? Me confirme se o som e a imagem está bom, para que a gente possa dar início. Tudo certo, que bom, Elisandra. Então vamos lá. Agradecemos ao nosso Pai amado e querido por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos assim reunidos. Se não estamos de forma presencial, mas estamos aqui reunidos através do pensamento. E o pensamento é tudo, né? Bom dia, Dai, que alegria ver você. Ajuda-nos aí nessa matéria de hoje, né? Nessa caminhada de hoje. Ajuda-nos a Elisandra, né? Esse casal lindo, maravilhoso lá também. Que Jesus abençoe a todos. Vamos orar? Valcir, Valcir, querido amigo. Valcir é muito amigão, né? Uma ótima sexta-feira, fim de semana feliz e abençoado na graça de Deus. Moacir Mateus também, que bom, chegando aí. Muita alegria ver vocês todos, meus amados. Fico realmente feliz. Esse Amanhecer com Cristo é uma bênção, né? Dilma Norte, bom dia, Dilma. Tudo bom com você? Que maravilha que vem chegando, vem chegando. Abriu a porta do centro, o pessoal vai chegando, né? Que bom. Daqui a pouco a casa está assim cheia de gente. Né, Dilma? Bom dia e que Deus abençoe a todos nós, que assim seja, com a graça e com a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quem mais está vindo por aí? Quem mais? Olha só que coisa linda. Senhor Deus Pai, abençoa todas essas pessoas que se reúnem em Teu nome, Senhor. Anelore, receba a graça de Jesus na Tua vida, né? De todos vocês, queridos amigos. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre vocês
nessa manhã. Oramos então. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de mais um dia, pela oportunidade, Senhor, de vivermos novas experiências, novos aprendizados, descobrirmos novos caminhos, Senhor, de podermos estar na Tua presença, fazendo parte da Tua grande obra, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada, nesse novo dia. Coloca, Senhor, os Teus anjos à nossa volta para que possamos estar assim, Senhor, bem acompanhados na realização daquilo que Tu projetou, Senhor, para o nosso dia, de cada um de nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amado Pai, nas Tuas mãos, Senhor, nós entregamos esse trabalho deste amanhecer com Cristo, Senhor. Passa à nossa frente, seja Tu a falar aquilo que está no Teu coração, que assim seja. Bom dia, então, Anelore, com muita luz em nossa caminhada. Vamos lá. Nos coube falar nessa manhã sobre o item 71 do livro Pão Nosso, que tem por título Sacudir o Pó. Sabe? Sacudir o pó. Às vezes você está fazendo uma faxina assim, né? Está cheio de pó, tem que sacudir o pó. Né? Faz parte, sacudir o pó. O que será que representa essa palavra para nós, né? O que ela quer falar aos nossos corações? Emmanuel nos traz uma bela palavra sobre o versículo que está direcionando essa mensagem de hoje, que diz o seguinte: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras. Gladys, bom dia, Gladys. Hoje eu vou ficar de olho ali para não perder ninguém. Tá? Bom dia, Gladys. Um abração para você também. Eu vou voltar agora, né? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14. Isso é uma palavra que Jesus coloca quando ele dá instruções aos apóstolos, né? Para irem levar o Evangelho a todas as criaturas, para pregar a sua palavra. E ele diz, né, que eles chegassem nas casas e anunciassem o Evangelho. Anunciasse o Evangelho. É até interessante a gente, veja bem, que isso está no capítulo 10, versículo 14. Isso me veio agora aqui na ideia. Diz assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Mas ele recomenda, aqui tem uma mensagem muito interessante também, né? Ele recomenda que a gente fosse revestido do Espírito Santo de Deus, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Olha só, é para ir desprovido de tudo, né? Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias para trocar, né? Gastou, troca. Não era para levar nada. Era só para levar a palavra. Nem bordão,
porque digno é o operário do seu alimento. Bom dia, Rose. Que alegria ter você aqui. Prazer muito grande, Jaime, também, Jaime. Bom dia, né? E ele faz essa recomendação. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Essa é a mensagem, a instrução que Jesus estava dando ali aos apóstolos, né? Rose, eu também, eu adoro ver quando você fala. É muita, como é que diz? É muito conhecimento, né? A Rose é um depósito grande de conhecimento. Eu fico feliz realmente em ter você comigo aqui, tão assim, ó. Como diz aquele professor Raimundo, né? O Raimundo ainda fazia assim, ó, assim, mas o meu nem abre, né? Mas vamos lá, Deus dá graça, né? Deus vai dando graça e a gente vai fazendo a obra, né? É isso. Muito bem, entendido então o Evangelho, né? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Veja bem, a primeira coisa que a pontuarmos é que era um costume dos judeus. Isso era um costume dos judeus. Depois de passarem por terras de gentios, não judeus, sacudir o pó dos pés é um simbolismo de separação de toda a impureza que ali havia, né? Entre eles havia lembra também dos samaritanos que eram separados, né? Anelore, bom dia, Anelore. Sacudir a nossa vida, isso mesmo. Viver a nossa caminhada, seguindo os passos de nosso mestre. Quanta coisa nós temos que sacudir, né, Anelore? A primeira, então, sacudir o pó dos pés era um simbolismo de separação de toda a impureza, que ali eles eram impuros, né? Eles são impuros, eu não, né? Claro que tal costume beirava a hipocrisia na vida de muitos judeus. Eles achavam que os outros eram impuros, né? Já que muitos deles mesmo eram impuros, é que não olhavam para si, né? Por exemplo, os religiosos criticados por Cristo, lembra? Né? Seria assim quando ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. E veja bem, eles passavam ao largo, né? E sacudiam, fazia parte do costume para demonstrar que aquele lá era impuro. Eles faziam essa separação. Jesus foi lá conversar com a samaritana. Coisa linda, né? Os ensinamentos que Jesus nos deixava. Bem, o fato é que era um costume que tinha um significado muito claro diante dos olhos de quem o via acontecendo. Havia um significado muito claro diante dos olhos de quem o via acontecendo. E os apóstolos precisavam estar preparados para essa rejeição. Se você não é bem-vindo, né? Ser rejeitado. Quer dizer, bater a porta e ser rejeitado. Sabe que é interessante a gente ver isso, pensar um pouco, nós, espíritas, né? Muitas vezes nós somos confrontados. Batem a nossa porta para trazer uma palavra das mais diferentes crenças, religiões. De que forma nós estamos recebendo eles? De que forma? Bom, ser rejeitado, ainda mais quando se faz o bem para as pessoas, pode não trazer uma reação apropriada como Jesus queria que fosse. Por isso, a instrução de Jesus ensina algumas lições importantes a eles. Primeiro ponto. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, presta atenção nessa frasezinha.
se em algum lugar não vos receberem, nem os ouvirem, nesse primeiro momento Jesus prepara eles. Talvez a ansiedade de levar o Evangelho, a visão clara da manifestação do poder e do amor de Deus, trouxesse ao coração deles a ideia de que todos teriam que ouvir essa mensagem que eles estavam levando e aceitar a mensagem. Mas não é bem assim, explica Jesus. Não é bem assim. Rejeições estão no caminho e teriam que ser enfrentadas. Vocês vão enfrentar rejeições. Para que eles não esmorecessem diante das rejeições, né? Sabem? Ficassem tristes, decepcionados, às vezes até já querendo uma mudança de rumo. Jesus fala para ele: ei, peraí, desculpa. Ao sairdes dali, eles deveriam ter a sensibilidade para saber a hora de se retirar. E uma vez realizado o trabalho, o Evangelho ter sido pregado, e sendo esse trabalho rejeitado, não havia mais como permanecer naquele lugar. Mas não desistam por causa disso. E não aceitem em seu coração o melindrar-se, sentir-se magoado, ofendido ou ferido em relação ao seu amor próprio. Vou desistir. Não pensem assim. Não pensem assim. Bate o pó, sacode a sandália e a pé na estrada, vai para frente, né? Lembra? Tem um bichinho aqui. Lembra daquela um sambinha muito antigo, né, que dizia assim, como é que era quem cantava? Noite Ilustrada, é do meu tempo, tá? Noite Ilustrada. Dizia assim: um homem de moral não fica no chão, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então Jesus estava dizendo para eles: filhinhos, outros ouvidos precisam também ouvir a mensagem do Evangelho. Por isto, vocês devem saber quando sair, quando se retirar e ir para outra missão. Terceiro ponto: sacudir o pó dos pés. O ato simbólico seria logo percebido e compreendido por quem ouvisse. Quem rejeita a Cristo, rejeita a Deus. Ou seja, é considerado um pagão, mesmo que fizesse parte do povo de Israel. O que a Rose nos disse, perfeito, ótima essa colocação. Essa pergunta que todos devemos nos fazer. Como estamos recebendo os irmãos que batem à nossa porta para transmitir uma mensagem de Cristo? Isso mesmo. É isso que é a nossa grande verdade. Sabe que às vezes até eu vejo alguém distribuindo um folhetim, eu vou lá e pego um folhetim. Né? Esses dias estavam distribuindo um disco com uma mensagem. Eu fui lá e peguei um disco. Né? Isso incentiva eles a fazer o trabalho deles. Moacir Mateus, Jesus sabia que cada um tinha seu próprio tempo. Verdade. Então, sacudir o pó dos pés. O ato simbólico seria logo percebido por aqueles que o vissem fazendo aquele gesto. Né? Quem rejeita a Cristo, rejeita a Deus. Ou seja, é considerado um pagão, mesmo que fizesse parte do povo de Israel. Mesmo que tivesse sangue de judeu, sangue judeu. Jesus explica a realidade dessa rejeição quando diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, rejeitar os apóstolos ou o próprio Cristo é rejeitar a Deus. Quando sacudiam o pó dos pés, estavam dizendo que levaram a bênção, mas eles não quiseram. Estavam limpos da condenação deles. Eles preferiram continuar em rebeldia contra o Senhor. Essa era a mensagem. Bom dia, Luciane. Que bom que você também veio. E o quarto ponto é em testemunho contra eles. Sacudir o pó dos pés não deveria ser uma atitude de ódio pessoal. Não é que eu odeio aquela situação
em que eles não estão me recebendo. Não é só o fato de não me receber, é de receber bem, porque eles eram realmente rejeitados, né? Sacudir o pó dos pés não deveria ser uma atitude de ódio pessoal dos discípulos contra quem rejeitou a mensagem. E aí ficamos ainda naquela nós mesmos, né? O que nós colocamos no nosso coração quando alguém bate a porta, nos trazendo uma mensagenzinha? Não, né? A gente já fala de longe assim, tá? Receba com amor, com amor. Não importa de onde vem palavra é palavra de Deus. Né? Então a gente tem que receber as pessoas com amor, nós temos que dar mostra daquilo que nós vivemos. Nós não vivemos o Evangelho, então é a nossa hora do testemunho de como nós vivemos o Evangelho. Seria ali naquele momento como se os discípulos estivessem lavando as mãos, no sentido de que já fez o que podia, mas eles não receberam a palavra. Os apóstolos não receberam uma resposta positiva. Então, fica na de vocês, nós vamos continuar a nossa caminhada. O testemunho era contra a poeira do pecado que permaneceu ali, pois eles rejeitaram a limpeza de Deus em suas vidas. Deus estava presenteando eles, digamos assim, com a renovação, com a palavra do conhecimento, da verdade e da vida, do caminho, mas eles não queriam, então fiquem lá, nós vamos adiante, né? Sacudir o pó é não levar junto consigo o pó da discórdia e do rancor, exato. Os que levam a mensagem têm sobre si a responsabilidade de levar a palavra. Os que levam a mensagem têm sobre si a responsabilidade de levar a palavra. A responsabilidade é daquele que está levando a mensagem, levar a palavra. Mas não tem o poder de converter um coração que não quer se dobrar ao Evangelho. A tua hora, o teu tempo vai chegar. Deixa no tempo de Deus, né? Continuemos fazendo a obra. Continuamos lançando sementes onde o campo é bom, né? Muito bem. Até agora olhamos para o ensinamento contido na cultura da época. Não obstante, toda a palavra é para se meditar e entender. Bom dia, Thelma. Mensagem maravilhosa. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, toda a palavra é para se meditar e entender. É isso que Emmanuel sempre nos traz, né? Um entendimento melhor daquele versículo, daquela passagem, daquele momento. E é o que nos fala Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, Paulo fala, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Vai, faz a obra. No livro primeiro, eu pelo menos estou lá no primeirinho, né? No livro primeiro do Evangelho Redivivo, página 32, nós lemos assim: ler sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Saber o que lemos demanda tempo, né? Para a gente meditar, entender realmente, introspectar, assim que fala, né? Aquela palavra, guardar no cantinho do coração, para que diariamente a gente faça o exercício daquilo que nós estamos estudando. O momento atual, ainda que marcado por significativos desafios, se revela como mais propício para atendermos ao chamado do Cristo. Esse momento que vivemos. Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamar o Evangelho pede o exercício da humildade, da paciência e da tolerância. Quem somos nós imaginar que tudo sabemos, que somos mais? Nós não sabemos nada, nada. Lucianira, bom dia. Que alegria você aí. Lema do Evangelho Redivivo: conhecer, meditar, sentir e viver. E esse viver, olha, o sentir, né?
e viver. Quantas vezes nós somos confrontados, né? Porque daí nós conhecemos, nós lemos, estamos estudando, meditamos na palavra, sentir e viver. E aí nós somos confrontados, né? Será que vocês já vivem mesmo? Vamos lá. Então, quem somos nós imaginar que tudo sabemos? Nós não somos nada, né? A humildade é a virtude que faculta a compreensão das ocorrências perturbadoras, projetando luz nos intrincados problemas do comportamento humano. Évila também nos diz, viver eis o desafio. Muito obrigado, Évila. É Évila? É? Falei certo, né? Estamos em outro tempo e é preciso muita atenção na leitura das Escrituras. Não se pode pôr de lado, porém, o contexto em que ocorreram. Emmanuel nos diz assim: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias. Né? Os discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias. Em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou de impenitência. Está lá no texto que Emmanuel nos escreve. Né? Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre, agora vem um passo a mais, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse apenas destinado a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. Nos diz Emmanuel. Haddad escreveu: acessar o sentir exige de nós trazer experiências à tona, se emocionar, permitir mexer onde está dolorido. Que lindo, Haddad. O ensinamento, porém, é mais profundo, fala Emmanuel. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências humanas. E aqui nós não estamos só falando da pregação do Evangelho, né? É todo dia, toda hora, todo momento, nós somos confrontados. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos. Nos está falando Emmanuel. Como se o outro vai ter que engolir as nossas palavras. Não. Cada um tem a sua maneira de pensar, né? Que ao invés de conduzirmos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Quando a pessoa vem e quer dizer aquilo que ela pensa e quer falar para nós o que ela pensa, mas se eu não estou naquele momento, né, assim, querendo, apto a receber uma palavra, não diz nada ao meu coração, com educação eu despeço aquele meu irmão, né? Porque às vezes, já viram isso? A gente sempre fala assim, no nosso dia a dia a gente fala, né? Política e religião não se discute. Não se discute, né? Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? E ainda vem acusando a religião do outro, o pensamento do outro? Não. Vá para o lugar que você pode conversar coisas lindas que edificam o espírito, né? Discussões desse tipo não levam a nada. A Elisandra escreveu: feliz de quem já aprendeu a sacudir seu orgulho, isso mesmo, sua teimosia negativa, dando lugar à humildade e ao coração aberto a perdoar. Que lindo é essa palavra. Lucianira, você também está conosco, né? Então, por que perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, sabe?
direciona uma bênção para aquele que, no momento, não está preparado para o sentir a palavra. Encomenda-o a Jesus na tua oração. E prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Olha agora o que Emmanuel fala para nós. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Quem tu pensa que tu é, né? E de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Ele está dizendo para a gente agora, ó, como disse Elisandra lá, sacudir essas impressões de nós, sabe? Esse orgulho que nós tudo sabemos, né? Nós temos a razão. A gente só vai saber, na verdade, se tem a razão, é quando a gente estiver lá na nossa casa que o Pai preparou, tá? E a gente vai começar a pensar e olhar o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, se a nossa consciência não nos apontar, tá? Nós achamos que somos os melhores. E aí Jesus vai dizer, filho, volta. Eu fiz uma palestra com o título Covardes. E tem um momento em que Pedro acha, né, que ele já fez a missão dele. Dali para frente, não, levar a palavra para aquelas pessoas que não querem receber a palavra, e levar a palavra representaria até mesmo a perda da vida. E Jesus fala para ele ir, né? E ele vai, ele obedece. E aconteceu mesmo, né? Ele perdeu a vida naquela missão. Foi condenado, né, e crucificado. Daí Miranda, amiga querida, se você não se magoou, já entendeu que é necessário filtrar tudo que nos chega aos ouvidos. Se tens a certeza daquilo que acredita, nada pode nos abalar, nem mesmo esses julgamentos. Tá bom, continuemos aqui. Que horas nós temos? Ainda dá um pouquinho para falar, né, Dai? Parece que se trata então de uma lição bem entendida, né, bem compreendida. Emmanuel falou para nós, já entendemos tudo. Quem sabe poderíamos então encerrar por aqui agora, ou melhor, né? Primeiro nós teríamos que fazer a nossa oração. Mas espera um pouquinho. De repente o Senhor coloca em nossas mãos um outro material a respeito desse assunto que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês. Vimos a mensagem de Emmanuel e entendemos a mensagem de Emmanuel, né? Naquela época que Jesus falou, assim um breve... naquela época que Jesus falou, ele falava de real mesmo, né? Porque existia essa divisão entre os judeus e os gentios, tal. Mas nós entendemos hoje o real significado daquela mensagem, que é não guardar em nós ofensa, ódio, rancor, melindres, né? Não, sacode, tira tudo isso aí e vai fazer a obra, né? De repente me chega às mãos um material da redação do Momento Espírita. Eu acho, né? Foi um complemento que Jesus mandou assim. Espera aí, vamos pensar um pouquinho nisso aqui então também. Uma coerente interpretação da exortação é no sentido de que os discípulos não deveriam conservar qualquer rancor. Até aí nós entendemos já. Ao se despedir de quem não os havia aceitado e compreendido, deveriam seguir de alma leve, né? Bater o pó dos pés equivaleria a se livrar de todo traço de impureza no sentir e no pensar, né? E no sentir e no pensar. Parece que estamos sendo repetitivos, não é? Mas é só para lembrar, porque agora estamos na hora do teste. Então eu escrevi aqui assim, ó, preparem o papel e a caneta, lá vai, agora é a hora do teste, né? É comum a criatura idealista desejar partilhar seus sonhos e projetos de um mundo melhor, falso ou verdadeiro. Vocês querem que eu repita a frase? Ou já pensaram, falso ou verdadeiro? Mas eu vou repetir então, devagarzinho. É comum a criatura idealista desejar partilhar seus sonhos e projetos de um mundo melhor, falso ou verdadeiro?
Né? Mexer nas nossas feridas, a Lucianida escreve, traz muito desconforto, Mas às vezes, se assim não for, elas não saram. É lá no nosso fundinho de orgulho, né? Do eu que sei. Muito bem. Vamos para outra pergunta. Não é pergunta, é uma frase. Verdadeiro, disse a Luciana. Verdadeiro. Então é verdade, né? É comum a criatura idealista desejar partilhar seus sonhos. É comum, claro. E projetos de um mundo melhor. Nós temos essa vontade de querer partilhar o conhecimento, né? Outra frase, lá da redação do Momento Espírita. A criatura idealista se toma de natural tristeza quando não é compreendida. Falso ou verdadeiro? A criatura idealista se toma de natural tristeza quando não é compreendida. Falso ou verdadeiro? A criatura idealista se toma de natural tristeza quando não é compreendida. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Aí é para a gente pensar um pouquinho, mas a gente não pode pensar muito aqui, né? Porque o nosso horário é muito restrito, muito curtinho, né? Bom dia, vou compartilhar para assistir depois. Legal. Então, é isso mesmo, depois fica gravado lá, né? A criatura idealista se toma de natural tristeza, na verdade ela deveria sacudir o pó, né? Esse sentimento é ainda mais forte quando são seus amores que não a entendem, falso ou verdadeiro. E, olha bem, esse sentimento é ainda mais forte quando são seus amores que não a entendem, falso ou verdadeiro. Responda essas questões. Por exemplo, um pai rigorosamente honesto que não consegue convencer os próprios filhos a lhe seguirem os exemplos. Sacode a poeira? Um pai rigorosamente honesto que não consegue convencer os próprios filhos a lhe seguirem os exemplos. Sacode a poeira? Uma esposa tomada do ideal da caridade, que encontra resistência no próprio esposo quanto a seus atos generosos. Sacode a poeira? Uma esposa tomada do ideal da caridade, que encontra resistência no próprio esposo quanto a seus atos generosos. Sacode a poeira? Mais uma. Um professor apaixonado pelo saber, que se depara com alunos preguiçosos. Sacode a poeira. Um professor apaixonado pelo saber, que se depara com alunos preguiçosos. Sacode a poeira. Tem um filme, eu acho que chama-se O Primeiro da Classe. Primeiro da Classe, né? É uma história que acontece num colégio. Assistam, não vou contar a história porque é bom vocês assistirem, é emocionante, né? Então, um professor apaixonado pelo saber que se depara com alunos preguiçosos, sacode a poeira. Amados, nessas experiências decepcionantes é preciso sacudir o pó dos pés. Compreender que a liberdade é uma lei da vida e não esperar dos outros o que ainda não podem ou não querem dar. A construção de um mundo melhor não se faz sem sacrifícios. Quem esposa o ideal de um padrão ético superior é um homem do amanhã. Essa é a mensagem lá do Momento Espírita, né? Sua função, a minha função, a função de todos nós é a de ser um semeador do bem. E semeador, nem sempre o solo está tão preparado para receber a semente, mas nós temos que insistir, né?
Com seu exemplo, demonstra a possibilidade de ser honrado e generoso. Com suas palavras, exorta os que o odeiam a imitá-lo, mas não pode impor suas ideias. Cada alma amadurece a seu tempo para as grandes verdades da vida. Perante incompreensões, resta a tranquilidade da consciência pelo dever bem cumprido. E também a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, as sementes do bem produzirão saborosos frutos. Olha só. Compete a cada homem colaborar para que o mundo se aprimore e os costumes se purificam. Entretanto, o resultado de seus esforços repousa nas mãos de Deus. Com o inesgotável recurso do tempo, ele assegura que, no momento adequado, o bem se torne pujante no íntimo de cada ser. Encerramos aqui com essa mensagem do Momento Espírita. Muita paz, uma excelente sexta-feira e um final de semana maravilhoso. Que possamos guardar essa palavra em nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus e graças a Jesus. Felicidade grande estar com os irmãos nessa sexta-feira, mais uma vez. Ver esses rostinhos queridos ali é muito bom. José Bellini, bom dia. Bom dia, José. Isso, depois assistir com calma, né? E meditar nos ensinamentos. Também faço sempre isso, né? Assiste tranquilo lá e fica meditando nos ensinamentos. Deus abençoe vocês todos. Senhor, nós agradecemos por mais essa oportunidade que Tu nos deu de estarmos assim reunidos, Senhor. Que alegria que invade os nossos corações ao recebermos, Senhor, toda a vibração do amor que vem através dos Teus celestes mensageiros para nós. Que essa vibração do amor, Senhor, possa ser estendida, uma vez que Tu coloca em nossos corações, possa ser estendida a todos aqueles com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Que possa ser projetada até mesmo, Senhor, para aqueles com os quais não estamos por perto, fisicamente, mas que estão em nossos pensamentos. Amigos, irmãos, que muitas vezes estão passando por necessidades, grandes necessidades. Necessidades existem de todas as ordens. As necessidades físicas, da saúde, do corpo, né? Que precisam de um tratamento adequado para a recuperação. Muitas vezes faltam os recursos, mas a prece é um excelente recurso, né? Que essa vibração do amor alcance o nosso irmão acamado, que seja conhecido ou não, mas aquele irmão que está lá no hospital, na ala de AVC, muitas vezes passando por uma situação muito difícil, ele e seus familiares, aqueles nossos irmãos, Senhor, que estão lá na ala de câncer, que estão ali fazendo quimioterapia, por aqueles nossos irmãos que estão lá no Hospital do Rim fazendo hemodiálise, muitos ali aguardando, já numa situação bem complicada, aguardando a oportunidade do transplante. Abençoa cada um, Senhor. Aqueles nossos irmãos que estão imaginando agora, de manhã cedo já, que alimento vão dar para as suas crianças. Toca, Senhor, nessas almas. Ministra a Tua graça, a Tua unção, Senhor. Que mãos generosas possam se aproximar desses irmãos, levando a eles consolo, paz, esperança e o alimento do físico e do espírito. Pai, são tantas as necessidades nesse mundo e nós nos colocamos, Senhor, como soldados dessa grande obra de amor.
Utiliza-nos, Senhor, da maneira que Tu achar mais apropriada. Que não suba até nós, Senhor, nenhum sentimento de orgulho, de vaidade, de querer se projetar, de querer se mostrar, mas que sejamos os últimos, Senhor, na fila do serviço. Humildes, servindo como formiguinhas na grande obra do amor. Nós oramos e Te agradecemos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Muita paz a todos. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Primeiro dia que consegui assistir. Ó, que legal, hein? Que bom, então. Agora já emenda um atrás do outro, então, né? Quem nos fala isso é a... Perdi agora. José Bellini, isso, né? A faixa ficou bem em cima, né? Bom, mas fico feliz realmente de vocês aí. Um abraço grande a todos. Deus abençoe. Que assim seja.